Boa noite, você que está aí ligado mais uma vez conosco aqui no Conversa com o Missionário, Pastor Joseni. Hoje teremos a alegria de termos o Pastor Luiz ali, diretamente de Cabo Verde, da ilha de Santiago, nos abençoando, nos trazendo uma palavra, falando um pouco sobre o seu trabalho e tudo aquilo que ele tem realizado ali na África. Nosso grande objetivo com esse programa é poder te inspirar, é poder te abençoar e poder despertar essa paixão pela visão missionária. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, diz que Jesus ele percorria por todas as cidades, por todas as aldeias, por todos os povoados, e Jesus percorria pregando o evangelho do reino. Quando a gente pensa e olha para a Bíblia, a gente olha um Deus e percebe um Deus missionário. E o desejo de Deus é que eu e você, como igreja, sejamos completamente missionais, ou seja, que eu e você estejamos envolvidos, inseridos na missão dele, no projeto dele, na visão dele. E o meu desejo é que você seja despertado para isso, no nome de Jesus. Igreja Presbiteriana Renovada do Gama, nós temos uma visão e o nosso desejo é expandir e crescer com esse evangelho, com essa visão, com esse foco, porque do nosso coração pulsa e arde essa visão missionária. Luiz, bom dia ter você, né? Que bom ter você aqui juntamente conosco. Dá uma saudação aí para o nosso pessoal, seja bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. Boa noite, pastor Joseni. Boa noite a todos aqueles que nos escutam. Boa noite aos irmãos do Gama, a essa igreja amada, pelo qual eu faço parte, essa igreja visionária, pelo qual nós somos mantidos. E é um prazer muito grande poder estar aqui fazendo parte desse projeto também, pastor Joseni. De poder falar com o missionário, ouvir o missionário, trazer o missionário para mais perto de todos aqueles que nos ouvem, né? E também para a nossa igreja amada, para estar a par dos nossos trabalhos. Obrigado pelo convite. Maravilha. E esse é o nosso desejo, Luiz, é trazer o missionário mais próximo, mais perto. Porque quando nós caminhamos próximo, a gente percebe, a gente entende, a gente enxerga e a gente se torna mais sensível às necessidades daquele que nós amamos, porque às vezes a gente está tão distante um do outro e aí não só nos tornamos sensíveis, como podemos também ser resposta a essas necessidades. Luiz, eu gostaria de começar nessa noite te dando a oportunidade para que você se apresentasse, você falasse um pouco de você, quem é o Luiz, a história do Luiz, de onde o Luiz veio, e aí compartilha conosco e fica à vontade, meu irmão. Obrigado, pastor Joseni. Então, o Luiz, ele nasceu em Cabo Verde, sou cabo-verdiano, nascido e criado até aos 4 anos. Digo até aos 4 anos porque os meus pais, logo após a independência de Cabo Verde, por ter sido colônia portuguesa, eles viajaram para Portugal, que se abriu um leque de oportunidades de trabalho. Logo após a independência, foi uma independência sem sangue derramado, pouco sangue derramado, e ficou essa parceria para que os cabo-verdianos então tivessem a oportunidade de trabalhar em Portugal. Os meus pais então foram em 1975. Eu nasci em 71, então em 1975 os meus pais foram para Portugal, eu tinha 4 anos de idade, foram tentar explorar a vida. Meu pai ele era empreiteiro, a minha mãe aqui em Cabo Verde ela era professora, então abriu mão do seu exercício para acompanhar então a família, e assim fomos para Portugal, que hoje eu vi e entendo que não foi uma boa escolha, né? Meu pai era funcionário dos Correios aqui, foi trabalhar como empreiteiro em Portugal, Joseni, então nós não conseguimos, durante o tempo que nós ali estivemos, não obtemos nada, não construímos nada, não tivemos uma moto, não construímos uma casa, então vivíamos de renda, morávamos nas obras onde meu pai trabalhava e construía. Então foi uma vida assim bem degradante mesmo para uma família. E com isso tinha momentos onde o meu pai trabalhava e levava às vezes meses sem vir para casa. E infelizmente a minha mãe começou a se dar ao álcool, né?
se tornou alcoólatra, mais tarde se tornou prostituta, aí depois foi assassinado, meu pai também acabou morrendo, e o Luiz ficou, então, a partir dos 13, 14 anos, ficou só em Portugal, né? Me enveredei pelo mundo das drogas, do alcoolismo, né? Vivendo nas ruas, comendo em contentor de lixo, pedindo de casa em casa um pãozinho para comer, morando debaixo de ponte, literalmente. Eu hoje, quando alguém fala isso, eu sei o que é isso, porque eu passei por isso, vivi ali, mas no fundo, sempre tinha a esperança de algo que eu não sabia bem o que era. Então, nos anos 92 para 93, então eu fui recambiado para Cabo Verde, porque era cabo-verdiano, mesmo estando em Portugal durante 20 anos, e metade dela perdida nas ruas, fui enviado de volta para o meu país. E aqui, os meus familiares me acolheram, os meus tios, a avó e a vida, me acolheram, me deram a oportunidade de estudar, né, me ajudaram a limpar um pouco a aparência suja, de barba, pé descalço, pedido. Mas foi um dia passando, então, Josemi, numa praça do meu país, que eu ouvi falar sobre o Evangelho, né, um pastor da igreja missionária colombiano, até meu xará, de nome Luiz, ele e a esposa, tocando numa praça e cantando, né, louvores lindos, lindos hinos, e fizeram um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E eu entendi que aquele chamado era para mim. Eu fui, adentrei na igreja, a mente começou a mudar. Parece que quando a gente é aquela criança que o pai dá de presente aquilo que ela mais ansiou, ou uma bicicleta, que já é algo assim, sabe? Para mim foi ter encontrado algo que eu me identifiquei a partir do primeiro momento que eu coloquei os pés dentro de uma igreja. Aí eu ouvi falar da Jocum, que havia em outra cidade, onde nós estabelecemos agora a igreja. Eu disse: eu quero ir para essa cidade, me envia para lá. E eu fui então, adentrei na Jocum, trabalhei com outros toxicodependentes, por ter tido essa experiência, então tive muito a contribuir com eles. E aí então comecei a aprender mais da palavra do Senhor e permaneci ali durante 4 anos, na Jocum. Então esse era o primeiro contato, digamos assim, um pouco da história aqui pelo qual eu passei. Depois, claro. Maravilha. Maravilha. Interessante que você falando, eu estava lembrando um pouco também da minha história, né? Eu venho também de um contexto parecido com o seu e como esse Deus é grandioso, é maravilhoso, né? Na realidade, de fato, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E como Deus ele é estratégico, né? Ele pega os malucos, pessoas que não tinham mais perspectiva alguma, que a sociedade já tinha até mesmo virado as costas, desacreditado pela família e principalmente desacreditado por nós mesmos, e aí nos faz ter um encontro pessoal com ele. E a primeira coisa que ele restaura, né, que ele faz essa diferença, é nos fazer acreditar que é possível, que sabe que alguém nos ama, que alguém se interessa por nós, que alguém, sabe, está olhando para nós e que quer investir na nossa história e na nossa vida, né? E o interessante é que a minha história vem por aí, depois também eu encontrei a Jocum, né? E no meio de toda a loucura, saindo das drogas, de toda a bandidagem, eu fui para Jocum depois de um tempo e estou aqui até hoje contando a história para a glória do Senhor. Conta para gente nessa trajetória, nessa caminhada, como é que Deus trouxe ao teu coração, como é que Deus falou, se Deus falou, ou se foi algo natural, não sei. Mas conta para gente aí a questão da sua chamada pastoral, sua chamada missionária. Muito bem. Então, como eu te falei, eu cheguei no Jocum. Então, o Jocum, as ideias, os ensinos, os estudos, a juventude, os grupos. Então, isso tudo me fascinava cada dia, pastor Josemir. Sabe? Te ver jovens envolvidos, compromissados. E quando então, vinham, às vezes, grupos visitar o meu país, eles saíam para evangelizar,
abraçavam um africano, sabe? Eles choravam com o meu povo e diziam, gente, isso é algo... Eu estive na rua tantas vezes e fui apedrejado, me chamaram, sabe, de preto, vai para a tua terra, e fui humilhado. E hoje eu vejo um outro lado de pessoas que abraça o mendigo de rua, que abraça, sabe, o mais desprezado. Então isso tudo começou, de fato, a mexer comigo. Mas o meu chamado aconteceu quando veio um grupo de Portugal, da Jocum, e veio fazer um prático nessa casa de resgate e restauração das tendas do El Shaddai aqui em Cabo Verde, e eles vieram ministrar. Então, um dia de ministração, de muito poder, de muita graça de Deus, um jovem, né, ele me abraçou e disse, eis que eu te digo, varão, eu vou te levar dessa terra, vou te preparar, mas tu vais voltar para trabalhares com os teus. Então, isso para mim, ainda no início, bem confuso, essa questão, sem entender, mas depois Deus foi preparando as coisas, pastor Joseni, para que isso de fato acontecesse. Porque na Jocum, conhecia a Carmen, que também trabalhava, né, no Jardim Infantil Arca de Noé. Ela veio do Brasil, já estava há 2 anos aqui em Cabo Verde, né, ali nos anos 2000, 2000 e pouco. Ela começou então a trabalhar, e claro, por ser a mesma entidade, nos víamos sempre, havia aquele respeito, aquele carinho, né? E aí começamos a falar e a nos conhecer melhor, e então houve esse relacionamento, né? Houve o período de oração, noivamos aqui em Cabo Verde, tive a partir daí então a ideia de irmos para o Brasil, que foi quando nós chegamos aí, que conhecemos a Igreja Presbiteriana, né? A Carmen era da Batista, ela se desfiliou da Igreja Batista, né, Central, e nós fomos para o Gama, onde também nós fomos amparados, encontramos você, pastor José, me lembro até hoje, você nos abraçou, né, nos passou a visão de nos prepararmos melhor, de irmos para o seminário, de estarmos com vocês aí na igreja. Então, foi tudo, nós vimos em tudo a mão de Deus desde o início. Quer dizer, houve uma palavra de Deus, vou te levar, vou te preparar, nós fomos amparados por vocês aí, fomos direcionados para o seminário, e aí, né, o resto da história foi só bênção, porque nos formamos, o pastor Manuel nos convidou para trabalharmos com ele, né, e o chamado pastoral sempre cada vez mais crescendo, né, e hoje voltamos para o nosso país para, de fato, exercermos isso com muita responsabilidade, né, colocando na prática, nos adaptar a algumas coisas, mas muitas delas nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos aí no Brasil. Aleluia, aleluia. Eu me lembro até do dia que a gente estava na piscina, né, conversando, eu, você e a Carmen, e como Deus é generoso. E assim, eu vou brincar um pouquinho. Você que está aí nos assistindo, está solteiro, você que ainda não casou, rapaz, Deus está te chamando para o campo missionário. Eu estou casado agora, Luiz, faz agora no mês de maio 25 anos e encontrei a minha esposa no campo missionário, né? A Carmen saiu do Brasil, vai para Cabo Verde, encontra o varão dela, chega aqui, ela chega causando inveja, né? Chega com aquele negão bonitão, pintosão. Então, se você ainda não casou, quem sabe o seu Adão ou a sua Eva precisa ser despertado no campo missionário, rapaz. Sai de casa, homem. Vai em nome de Jesus buscar a tua bênção. Luiz, me conta um pouquinho aí pro nosso pessoal, pra gente. Como é que está sendo o seu trabalho? O que é que vocês têm feito como igreja? Os avanços, os projetos. Compartilha conosco aí um pouco do trabalho que você tem realizado aí em Cabo Verde, aí na Ilha de Santiago. Amém, pastor. Então, nós tivemos os 9 anos no Brasil, nos preparando, fizemos seminário, depois, então, trabalhamos com o pastor Manuel, né, ali em Vicente Pires, foi nosso primeiro contato com a igreja. Depois tivemos um período também no Gama, e fomos, então, enviados pelo nosso presbitério de volta para o país, cumprindo-se, então, a palavra do Senhor na minha vida, de preparar e voltar para os meus,
para trabalharmos. Nós já vimos vindo com projeto, nós viemos com projeto, trabalharmos a cada 3 anos, implantarmos algo dentro desse projeto. Então, os primeiros 3 anos foi o período de adaptação, de ver a igreja como ela estava, porque quem fundou a igreja presbiteriana Cabo Verde foi missionária Ivani, né, nossa missionária querida, inclusive ela já está já voltou para o Brasil, né, já está aposentada, jubilada, né, foi para o Brasil para ser jubilada por causa da idade. Então os trabalhos aqui ficaram que ela exercia está com o pastor Nelito, a creche, uma espinha, né? E então, quando nós chegamos, a missionária Ivani fazia um trabalho mais voltado para crianças, né, que é o trabalho dela. E como nós voltamos com o preparo pastoral, então começamos a implantar esse trabalho pastoral. Né? Então, os primeiros 3 anos foi conhecer a igreja, ver as peças que nós tínhamos, ver o campo, porque, ao fim das contas, eu voltei de Portugal, tive apenas poucos anos em Cabo Verde, aí já fui para o Brasil, estive mais 9 anos no Brasil, aí quando voltei, precisei ter esse tempo de adaptação, mesmo estando no meu país, e falando a mesma língua. Então, se fez muito necessário isso, conhecer, sim. Né, me adaptar com algumas situações, inclusive ver também a questão do evangelho em Cabo Verde, ver por onde começar. Então, os nossos primeiros 3 anos foram esses, de adaptação, mudamos para um outro espaço, deixamos apenas a escolinha e a creche no espaço, estava tudo misturado, estava, né, tendo ali algumas dificuldades, então alugamos um outro espaço só para a igreja, né, para podermos então implantar o pastoral, a questão visionária, missionária, mas também pastoral nesse espaço. Então, passaram os 3 anos, vieram mais 3. O que é que aconteceu? Formação, então, de líderes para ministérios, porque não havia ministério algum. O único casal casado era só eu e minha esposa, né? Era tudo muito jovem, então começamos a trabalhar. Ministério de louvor, que é uma área que eu gosto. Começamos a trabalhar, né, ali, ensinar alguma coisinha, violão, um pouco de bass, bateria, né? E cada vez que íamos no Brasil, trazíamos um instrumento, era uma viola, era um bass, trouxemos até bateria, trouxemos teclado. Então, o Brasil é nossa fonte, né, de águas vivas. A gente vai na fonte e traz para cá, porque aqui as coisas são muito caras. Fomos formando esse Ministério de Louvor, que, graças a Deus, hoje já fazemos escala para ver quem Glória toca hoje, quem toca amanhã. Glória a Deus por isso. Ministério de Família. Né? Hoje, até hoje, já realizamos 21 casamentos, pastor Joseni. É o pastor do casamento. Pastor casamenteiro. Né? Então, foram se formando esses líderes de família, líder do Ministério Infantil. Então, foram os segundos 3 anos. O terceiro ano, então, foi implementação de trabalhos. Então, abrimos hoje um trabalho. Quando eu falo abrir trabalho, é que nós estamos agora namorando para ter igreja. E eu já vou falar a dificuldade que nós não abrimos igreja ainda nessas comunidades. Então, a primeira delas foi com o pastor Nelito, na capital. O pastor Nelito esteve conosco, veio do Brasil, se foi preparar também na MISPA, veio, então ele foi enviado para a capital Praia. Então tem um trabalho lá já estabelecido, uma igreja na Praia. Nós ficamos no interior, que é a nossa igreja sede base. No interior, nós temos mais 2 comunidades que nós estamos trabalhando e fazendo cultos ao ar livre. Né? Uma delas se chama Rocha Lama. Né? Nós não temos nem espaço para alugar nesses lugares, porque é uma vila pequena, então são casas de famílias. Então nós fazemos os cultos na casa de família. Então nós não temos espaço para construir e nem arrendar a casa, porque não tem. Então o que nos resta? A nossa ideia é fazer uma tenda. Ainda não divulguei isso nas redes, né? Não pedi ajuda sobre isso, mas é uma ideia de pedirmos apoio para fazermos uma tenda que seja montável e desmontável para podermos, né, armar e fazer. Até então estamos fazendo na rua, os cultos na rua. Então, todas as quartas-feiras, né, nós temos culto e visitação nessa localidade. Temos uma outra localidade Luiz, com licença, que se chama... Luiz, só um pouquinho. Sim. Desculpa. Você já chegou a
a pesquisar valores em relação a essa tenda, custos em relação a essa tenda. Eu sei que Cabo Verde tudo é mais caro, mas se a gente também Sim. for trazer daqui do Brasil, enviar para aí, tem um custo grande. Você já chegou a ver isso? Já, nós temos um casal evangelista que faz esse trabalho, inclusive fizemos os dois. Ele tem todo o orçamento. Posteriormente eu posso te enviar, agora não tenho aqui de cabeça, certo, mas nós temos sim, temos essas despesas. Inclusive também temos um outro orçamento já em outra localidade. Essa outra localidade se chama Rabelados. Por que Rabelados? É um povo que se isolou da sociedade. Então, eles, por causa da questão católica, eles viram que nesse tempo do catolicismo, que era um tempo colonial, se rebelaram contra o sistema colonial, né, pelo fato de verem pessoas a falar a palavra de Deus e fazer o que faziam. Então, o povo que se isolou nas montanhas. Nós hoje temos a abertura, nos permitiram levar o evangelho até eles, Aleluia. sabe? Exato. Então, nós começamos a fazer um trabalho com eles, inclusive um dos donos, porque agora a coisa ficou mais moderna, né? Tem construções, porque eles moravam em casa de palha. Mas hoje, né, a modernidade chegou nesses A rebelados também. globalização os alcançou. Nos alcançou. E uma dessas casas era um lugar onde eles faziam festas. O dono desse lugar nos concedeu esse espaço para a gente poder, então, fazer os nossos cultos infantis, fazer nossos cultos da igreja. Agora só não tem cobertura, então é mais um desafio. Mas esse desafio nós fizemos a nossa prefeitura. Fizemos a nossa prefeitura, que pela qual temos uma parceria também, vão nos dar as telhas para nós cobrirmos esse lugar. Inclusive também depois eu posso mandar as fotos, se você quiser, para Sim, por mostrar esse favor. espaço, né? E precisamos pintar também para podermos fazer os cultos lá, né? Então, pastor José, então esses anos que nós estamos aqui, então esses processos que nós implantamos e esses trabalhos. Hoje, então, nós temos 4 evangelistas na igreja, temos 4 presbíteros na igreja, temos um diácono e 3 diaconisas, temos 5 cooperadores, de mulheres, de infantil, né, de adolescentes, né, temos aconselhamento para adolescentes de uma psicóloga que fez um estudo, que está conosco na igreja, encaixar dentro dessa liderança. É por isso que chega uma fase onde, quando nós tivemos apoio, por isso que eu falei com você no início, de ter mais recursos para prepararmos melhor essa liderança. Sim, São sim. jovens, né? São jovens. Nós temos procurado implantar essa mesma linguagem, a responsabilidade, né? A visão da nossa igreja. Eu amo a visão da nossa igreja. É uma visão séria, é uma visão centrada na palavra. Então, é que nós temos tentado, né, a implantar aqui, né, mesmo diante da cultura, diante dos desafios que nós temos aqui. Então, é isso. Eu me sinto muito feliz por aquilo que nós temos feito. Poderíamos fazer mais, né? Mas isso acho que vai entrar depois na sua próxima pergunta, são os desafios, né, Sim, do sim. campo. Não, Né? inclusive, assim, eu já queria que você. Não sei se o Gleito já pegou com você o teu Pix, né? A gente, eu quero deixar aqui, você que está nos assistindo, queridos, o reino de Deus ele se move dessa forma. É interessante, assim, eu imagino se o pastor Luiz tem toda a condição financeira lá em Cabo Verde para fazer o que ele precisa fazer. Imagina como o reino de Deus estaria hoje naquela cidade. É interessante que Deus ele nos permite passarmos por processos. E às vezes, como missionários, falo agora como missionário. Às vezes a gente fica até questionando porque a gente não entende. Porque Deus compartilha a visão, Deus nos dá um coração apaixonado, Deus nos motiva, mesmo diante de trancos e barrancos, mesmo diante da incredulidade de parceiros e pessoas, Deus está nos inspirando, Deus está nos fazendo sonhar. Mas, infelizmente, a questão financeira não é que ela seja empecilho,
ela é o processo que Deus nos faz passar como missionários para entendermos o quanto nós precisamos e dependemos dele. E Deus É usa verdade. pessoas. Deus sempre vai usar pessoas. Eu me lembro quando Deus chama o povo no deserto e fala sobre o desejo que ele tinha de fazer a tenda do encontro, a tenda da congregação. E aí ele compartilha com o povo. E a presença de Deus, o Shekinah de Deus, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, tudo que Deus havia operado na vida daquele povo, os inspirou tanto que Moisés, foi necessário Moisés dizer, olha, tá bom, não precisa mais vocês ofertarem, porque o que vocês já trouxeram é suficiente. Não precisa mais, porque tudo que eu precisava eu já tenho. Irmãos, como eu gostaria de ouvir o pastor Luiz dizendo, Joseni, manda o povo parar de ofertar, porque nós já construímos, já fizemos a tenda, já fizemos o telhado, já fizemos isso, já fizemos aquilo, porque você que está nos assistindo, você que tem um coração inspirado por Deus, que ama o Senhor e ama a obra missionária, não se omitiu, sabe? Às vezes a gente pensa, eu não tenho dinheiro para ofertar. Irmãos, oferta não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com coração. Oferta não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com atitude, com coração. Aquela viúva, quando ela chega e ela dá o que dá, e Jesus nos chama e fala e mostra, olha, ela, ela foi a que ofertou mais, mas na realidade não foi mais em quantidade, mas foi mais em atitude, em coração, em amor, em despreendimento. E é isso que a gente precisa. A obra missionária precisa disso. Então, no final aqui, você vai ter o Pix do pastor Luiz, você vai poder abençoá-lo, você vai poder, ministrar. Luiz, está aqui, ó, essa obra, vai ter o contato dele aqui também. Olha, essa oferta, eu mandei tanto no seu Pix. Você pode até lá colocar no Pix. Pastor Luiz aqui é um homem de Deus. É oferta para a construção da tenda, é oferta para a construção do telhado, é oferta para você tomar um sorvete com a sua esposa, que ele precisa também. Não importa, mas você pode fazer isso no nome de Jesus. Eu sei que um dos grandes desafios que você tem passado, Luiz, assim como eu também tenho passado, que quando se fala de missões, Agora, eu sei que esse não é o grande motivo de nos fazer desistir de missões, questão financeira. Mas eu sei que os grandes desafios que a gente tem passado como missionários é a questão financeira. Mas além da questão financeira, quais são os desafios que você tem passado aí, meu irmão? Quais são as dificuldades? O que é que realmente você hoje diria para o povo, para mim, para essas pessoas que estão assistindo? Olha, nós precisamos, e etc, etc. Conta para a gente aí. Obrigado mais uma vez, pastor Joseni. E é tão bom falar com alguém que tem experiência, muito mais experiência do que eu, poder trazer isso, né, para as pessoas que nos assistem e aqueles que aqueles que nos têm ajudado. Nós só temos a agradecer, aqueles que nos têm parado, que têm nos amado, né? Tem essas pessoas também, mas aqueles que ainda estão pensando em se envolver, em ajudar, é isso. Nós queremos reforçar isso, porque nós não dependemos do dinheiro para fazer a obra do Senhor, mas nós precisamos do dinheiro para podermos avançar. E a obra, chegamos a um ponto, a minha maior dificuldade é essa, é dizer que eu só não estou avançando mais porque não tenho recursos, não porque não exista campo, não porque existam pessoas que não queiram fazer, não. Porque uma coisa é você não ter recursos humanos, né, para a obra. Não, aqui não tem missionário, eu não tenho obreiro, não tenho campo. Não, não é o meu caso. No meu caso, eu tenho tudo isso, mas não tenho as finanças. E o exemplo, esse casal evangelista, né, a esposa, ela é professora, né, que toma conta dessas duas comunidades. Ela é professora, mas eles têm um desejo de campo. E nós temos um projeto chamado Projeto Interilhas, que é também expandir para as ilhas, né, nossa bandeira, a Igreja Presbiteriana. As outras ilhas precisam também, né, desse trabalho.
Mas onde é que nós esbarramos? Sendo um casal, eles têm 3 filhos, largar tudo para ir para a obra, precisa do quê? Para começar um lugar de aluguel, uma Sim, casa. sim. Essa casa tem que ser uma casa minimamente que tenha pelo menos um salão para começar o trabalho. Tem lugares onde, né, já visitamos, né, fizemos distribuição de roupa em outras ilhas, nós levamos alimento, outras. Então, tem lugar que é só chegar e implantar. Mas como fazer isso? Eu também não posso pegar uma família e só pela fé, não, vão que depois a coisa acontece. Nós temos que ter o básico. Isso seria irresponsabilidade, Luiz. É, nós temos que ter esse senso de responsabilidade para não matar o obreiro e Sim, nem sim. frustrá-los também, né? Então, são essas dificuldades, né, que nós queremos fazer, temos pessoas para fazer, pessoas com vontade de fazer, mas e aí, pastor, como é que fazemos? Mas eu trago isso porque a nossa igreja, ela está crescendo, então as pessoas vão arrumando um trabalho aqui, outro acolá, aí veio toda essa epidemia, muitas pessoas foram despedidas, então a crise ela é geral em todos os lugares, mas na África ela se torna pior, porque já tem uma falta grande de trabalho, de mão de obra, né? Uhum. Não de mão de obra, de trabalho, para as pessoas serem empregadas e terem o seu salário, né? Só para vocês terem uma ideia, a África, né, por ano, o salário de uma pessoa é de $200, $200 por ano, sabe? Então, é uma pobreza extrema. Tem lugares que é uma pobreza extrema, né? Você fala da corrupção. Hoje, para se ter saúde na África, precisa, né, injetar um dinheirinho. Para se ter boa educação, tem que injetar um dinheirinho. Para ser atendido em qualquer instituição. Então, a África ela tem esses desafios que refletem na igreja. As pessoas vêm para a igreja hoje, nós estamos tentando incutir isso, pastor José, não é uma coisa fácil, porque eu falo para você, muitos missionários que vieram antes para a África, muitos fizeram a coisa certa, mas muitos fizeram de forma errada também. Que é o quê? Sempre vir de mão estendida para dar para o africano. Ah, está vindo um grupo, eles vão trazer, vão me dar, vão me abençoar, vão construir minha casa, vão trazer comida, vão trazer roupa. E hoje nós, os nativos que ficamos, temos essa dificuldade, porque muitos querem ir para a igreja para receber. Uhum. Uhum. Porque há uma estatística que diz, no século XX, de 16 mil para 240 milhões de crentes na África, né, houve um crescimento, um boom muito grande, mas a pobreza continuou. Então, quer dizer, o evangelho não trouxe riqueza, mas o verdadeiro evangelho não é para trazer riqueza, é para Uhum. trazer salvação. Aleluia. Então, são essas coisas que nós estamos educando, trazendo equilíbrio. Olha, nós fomos chamados, embora sejamos pobres, ricos, com ou sem, fomos chamados para nos alegrarmos na esperança do Senhor. Agora, se tivermos recursos, também nos ajuda, e muito, pastor Josenino. Aleluia. Podemos abençoar Aleluia. famílias, podemos projetar a igreja, temos nossa construção, que é um outro desafio que nós temos. Tudo está mais caro, ferro, cimento, areia, tudo vem de fora. Então, são situações que nos deixa pensativos. A Não construção é podemos ir da sede própria de vocês, não é isso? Hoje própria. vocês Nós estão temos pagando aluguel e estão querendo ir para um local, local próprio. próprio, a igreja própria e tal. Isso. Onde eu moro é de aluguel e a igreja também é de aluguel. Então, e depois é aquele jogo, né? Houve essa situação da desvalorização do real, né? Agora, esses últimos dias, melhorou. Foi preciso vir uma guerra e morte para valorizar o real. Que loucura. Mas, infelizmente, é isso. Então, valorizou um pouquinho, valorizou 4 centavos no meu país. Não é muita coisa, mas é bom. Então, hoje, R$ 1.000, com R$ 1.000, eu pago um aluguel e pago a luz da minha casa, por exemplo. Há uns meses atrás, e foi durante muito tempo, né, eu já não conseguia pagar o aluguel da minha casa, porque estava desvalorizado mais. Mas hoje já consigo pagar o aluguel.
Aleluia. Então, para você que nos escuta, a hora é agora de abençoar missões, viu? Porque a moeda valorizou um pouco e dá para a gente projetar outras coisas também. Mas Amém. precisamos mesmo construir. Amém. Luiz, eu ouvindo você, assim, eu tenho dificuldade. Eu sei que, na realidade, eu tenho ensinado isso, eu tenho feito isso. Eu sei que o Evangelho, a proclamação do Evangelho, ela precisa ser sempre acompanhada com a demonstração, né? Pode ser uma demonstração de carinho, de amor, de atenção, pode ser uma demonstração de poder, onde você ora e a pessoa é curada, pode ser a demonstração do suprimento de uma necessidade básica, seja de alimento, seja de vestes e tal. Então, eu acredito nesse evangelho integral, desse evangelismo integral, aonde a gente não olha somente o indivíduo como espiritual, mas a gente compreende as suas necessidades. Mas eu tenho também dificuldade com esse paternalismo, com esse evangelho paternal, aonde só se faz isso, aonde só se trabalha dessa forma, aonde não se faz de um outro jeito, e você acaba acostumando muito mal. Você falou da África, e eu conversando com o pastor Ney na semana passada, que foi o nosso Sim, entrevistado, ele falou sim. também a mesma coisa. No Nordeste, no sertão nordestino, é a mesma coisa. Você chega e as pessoas já estão interessadas na cesta básica que o pastor vai dar, ou nisso e naquilo. E aí você vê, por isso que quando você chega em determinados lugares como esse, você vê tantas pessoas que se tornam amigas do evangelho, mas não se tornam pessoas cristãs, convertidas, salvas, porque ela se torna amiga do Evangelho justamente por aquilo que nós proporcionamos. Eu gosto de Jesus. Jesus ele chegava, ensinava, né? Dava de comer, curava, mas na hora de ministrar e pregar e ser duro e dizer, olha, vocês precisam nascer de novo. Bando de hipócrita, vocês estão aqui só por causa do pão, e tem coisas que a gente precisa, lógico, com muita graça, com muito amor, sabendo como colocar as palavras, a gente precisa de muita sabedoria, mas em nome de Jesus, você que está nos assistindo aí, para mim talvez seja a grande crise que nós estamos vivendo no nosso evangelicalismo moderno, seja justamente o tipo de pregação, o tipo de, sabe, de proclamação que a igreja está fazendo hoje. Nós estamos oferecendo demais coisas para as pessoas se saciarem, como comida, bebida, etc. e tal, mas oferecemos de menos o evangelho, que de fato é a grande necessidade sentida que essas pessoas têm. Luiz, estamos encerrando, quase terminando aqui o nosso programa. Desde já eu já quero deixar aqui aberto e, como eu falei, no final você vai ter aí na descrição desse vídeo, você vai ter todas as informações, né, do pastor Luiz. Ele vai estar o Pix, o endereço, o telefone, o contato dele para você abençoá-lo. Mas Luiz, eu queria agora que você trouxesse uma palavra do coração de Deus. Como eu tenho falado, eu falei com você, nosso programa também tem a ver com o despertamento vocacional. Então tem pessoas aí que com certeza estão nos assistindo agora, nesse momento, que precisam de uma palavra e quem sabe a sua palavra hoje não seja aquilo que eles precisam para tomar a decisão e se colocar à disposição do reino e servir ao reino de forma mais excelente. Então, por favor, nos traga uma palavra aí e ministra aí o nosso povo nesses minutos aí, o coração de Deus para o coração desse povo. Obrigado, pastor Joseni. Eu quero trazer uma palavra que está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 15, bem conhecido de todos nós, que nos diz assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, essa palavra, ela mexe comigo
porque, como eu falei no início, eu fui alcançado por um colombiano no meu país, né? Isso trouxe para mim uma nova vida, uma nova esperança. Dentro de mim ferve a cada dia de passar isso adiante, essa mesma, sabe, essa mesma salvação, né? Essa mesma palavra que salva, né? Esse mesmo verso, colocar em prática isso, sabe? E não só, né, de todas as dificuldades que eu aqui enumerei, mas eu quero dizer que os milagres de Deus na minha vida, sabe, quando eu olho para trás, sabe, vejo o cuidado de Deus nesses 20 e poucos anos, sabe, que eu conheci o Evangelho, que eu me entreguei ao Senhor, sabe, os lugares onde Ele me levou, as oportunidades que me deu, as pessoas que cruzou no meu caminho, sabe? Mas é isso, tudo começa, né? Tudo começa com isso, é alguém que se dispõe a ir. Há uma nova vida, meus queridos. Você que está me assistindo agora, há uma nova vida. Depois disso, Jesus sabia que isto era importante para os discípulos fazerem isso. Olha, eu estou indo, mas preguem o Evangelho, preguem, levem esta mensagem. É uma mensagem de vida, pastor Josemir. Nós sabemos isso, nós experimentamos isso na pele. Nós vivemos isso todos os dias. Não há dificuldade que venha nos parar, porque quando nós entendemos, é algo que a gente ouve todos os dias, mas é preciso viver. É vida. Essa palavra, ela é vida. Aleluia. Jesus sabia que era importante. E é importante quando você prega para alguém, alguém pode dizer, não, mas já conheço esse versículo. Mas não é conhecer, é viver. É viver. Essa pregação preguem a toda a criatura, para que possam experimentar o melhor do Senhor, que mesmo a choro, mesmo não tendo nada para comer hoje, mas há aquela esperança gostosa, aquela presença do Senhor. Meus queridos, sabe, precisamos vivenciar. É um versículo simples. Foi Jesus quem disse, vão, preguem. O Evangelho é que é vida. Precisamos entender que é vida, uma nova esperança a toda a criatura. A salvação não é só para mim, não é só para você. A salvação é para todos. E para que chegue a todos, precisa ter homens e mulheres de coragem. Não precisa ser pastor, missionário, evangelista para pregar a palavra, não. Se disponha. Procure uma igreja com visão missionária. Uma igreja que ama vidas. Então não precisa viajar para o estrangeiro. Se o teu chamado é para lá, que assim seja direcionado. Mas existem vidas perto de você que precisam ouvir esta salvação e esta palavra, que não há palavra igual. Você não encontra no aconselhamento, você não encontra em livros, você não encontra em filmes, você não encontra em lugar nenhum, mas nesta ordem de Jesus. Preguem o Evangelho, preguem a palavra, sabe? Não precisa misturar as coisas. Sim, tem o social, tem o abraçar, tem todas essas coisas, mas preguem a palavra. A palavra, ela não se equipara a nada, porque ela é vida. Ela é vida. Então, é esta simples palavra que eu quero deixar, né? Porque nós precisamos começar a viver isso, a viver a essência da palavra do Senhor em nós. Né? Não torná-la algo comum. Ide, vão, preguem. Não, ela é vida e precisa ser conhecida como tal. Não menos que isso. Ela gerou vida em mim. Vida, esperança, sabe, alegria. Mesmo chorando, indo para os locais chorando. Né? Estou com o carro todo quebrado, já tem 6 meses. Está lá, jogado, sem condições de levantá-lo. Não fui eu que quebrei, foi um casal missionário que está na nossa igreja. Tiveram uma felicidade. Graças a Deus, nada aconteceu com eles. Amassou a cabine, está lá. Foi só a cabine, mas são essas dificuldades, né? Os desafios, né, pastor Joseni? Às vezes eu olho para aquele carro, meu netinho passa, no carro vovô, carro do vovô. E eu falo, o carro do vovô está doente, está lá, mas depois a gente coloca no hospital, né? Mas são essas situações, mas não me faz parar. Nada me faz parar. Eu prossigo de pé em pé,
sabe? Porque esse Deus não precisa me provar nada, Josenir. Não precisa, basta olhar para mim. Basta olhar para a minha história. Saber, Aleluia. alguém que comia no contentor de lixo, esperando, sabe? Sendo derramado o lixo dos restaurantes no contentor, misturado com papel higiênico, sabe? Com guardanapo. E eu ali para mim. E hoje eu posso sentar na mesa. Inclusive, hoje eu estou comemorando, né, 19 anos, como eu te falei, comemorando 19 anos de casado com a minha esposa. Nós estamos Parabéns. tirando esse tempo para missões, esse tempo para estar com vocês, porque eu amo isto, e que Deus continue abençoando a todos que nos escutam. Vivam a palavra do Senhor. Vivam, Aleluia. creiam. Deus é real. Você que abençoa, Deus não te desamparará. Você que está envolvido com missões, Deus não te desamparará. Pastor Manuel, você é um homem de Deus. Os pastores aí que te rodeiam, os presbíteros, é uma igreja abençoada. Vivam a palavra. Vivam a palavra. Remaná, vivam. Sejam firmes, porque Deus os recompensará e os abençoará. Amém. Pastor Joselino. Aleluia. Aleluia. É forte, né? E interessante, pastor Luiz, é que é isso que nos dá autoridade para viver, né? Até mesmo para pregarmos, é vivermos essa palavra. Jesus, ele surpreendeu os escribas, ele surpreendeu o povo, nos seus ensinamentos, muitas pessoas paravam e diziam, quem é esse, né? Que fala como ele fala. Ele não fala como os demais, ele não é mais um, ele não é comum, mas a forma que ele fala com autoridade, ele fala com poder. Hoje nós diríamos, né, ele fala com unção, ele fala com graça. Ô irmãos, uma palavra como essa a gente não precisa dizer mais nada, né? Uma palavra como essa eu estou até chorando. Porque é isso que nos impulsiona, é isso que nos motiva, é isso que a gente precisa entender. Nós fomos chamados por Deus. Alguns foram chamados para ir além fronteiras, para ir para um projeto transcultural, né? Para ir para uma aldeia, para ir para os índios, para ir para o sertão, para ir para os ribeirinhos. Outros nem foram chamados para ir para esses lugares, mas tem o desafio da tua escola, da tua universidade, do teu bairro, da tua casa, independentemente de onde você esteja. Escute o que o pastor Luiz está dizendo e o que a palavra nos diz. Pregue a tempo e a fora de tempo. Seja a boca, seja a voz profética para essa geração, seja a luz que vai iluminar as trevas que têm invadido o coração de milhares e milhares de pessoas e que estão gritando socorro, porque estão perdidos, desorientados e não sabem como chegar e para onde ir. Na realidade, não sabe como chegar porque muita gente não sabe nem para onde ir. E essa é uma das dádivas que nós temos quando Jesus nos alcança. Ele nos dá o entendimento de quem somos, de onde viemos e, o mais importante, para onde nós estamos indo. Cheiro no teu coração. Luiz, obrigado, meu irmão. Que Deus o abençoe. Obrigado pela palavra. Estou aqui emocionado mesmo, sem palavras. Muito forte o que você disse. É a palavra de uma pessoa que não ouviu ou leu sobre a história de missões, não, mas é uma palavra de uma pessoa que vive, que está no dia a dia. É muito fácil você pegar um livro, você lê-lo e você chegar aqui e falar. Tantas pessoas, irmãos, tem aí adeptos, centenas e centenas de pessoas estão ouvindo pessoas e etc. e tal, caras que falam teologicamente corretamente, que falam inspirados e tal, mas não tem vida, não tem experiência, não sabe do que é missões, porque a única forma que ele viveu missões foi nas viagens que ele fez para tirar foto. E quando a gente escuta alguém falando com o coração, não com a boca, porque o pastor Luiz não falou com a boca, o pastor Luiz falou com o coração. Deus te abençoe. Fica com Deus, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ilumine.
próxima terça-feira, no Conversa com o Missionário, nós teremos aqui a Tia Sil que está fazendo um trabalho ali no Nordeste com crianças, trabalho infantil fantástico, ali em Quixadá, no Ceará. Próxima terça-feira, nós teremos a alegria e aí ela vai estar compartilhando acerca desse desafio e desse trabalho. Deus te abençoe, fica com Deus e fica aqui o Conversa com o Missionário. Tchau!